Domingo de Páscoa, a vida venceu a morte. No domingo de Páscoa, Cristo, triunfante, sai do sepulcro, ressuscita dos mortos e está vivo no meio de nós. Hoje a vida se revela em sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e vida plena. Aqui vemos Pedro e Paulo, testemunhas de Cristo ressuscitado, as duas colunas sobre as quais se funda a fé da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 30 e 37 a 43, nós temos o testemunho de Pedro. Movido pelo Espírito Santo, Pedro entra na casa de Cornélio, em Cesareia, anuncia a fé e batiza-o com toda a sua família. Cornélio é o primeiro pagão aceito no cristianismo por um dos 12. E significa que a vida nova que nasce de Jesus é para todos os homens. Este é o querigma primitivo, resumo da fé, da mensagem cristã que leva a aceitar Cristo pelo batismo. Pedro anuncia Jesus como ungido, que tem o poder de Deus, e descreve a atividade de Jesus, que passou entre nós fazendo bem e curando todos os oprimidos. Depois, dá testemunho de Jesus, sua morte na cruz e ressurreição. E Pedro conclui: quem crê nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. A ressurreição é o núcleo central e fundamento da pregação apostólica sobre a redenção de Jesus. Para que essa proposta de salvação atinja todos os povos, os discípulos devem se identificar com Jesus e ser testemunhas de tudo isso. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, dá testemunho de Paulo. O batismo nos põe em comunhão com Cristo ressuscitado. Daí resulta um conjunto de exigências práticas que São Paulo enumera nos versículos seguintes. A vitória da vida se manifesta em nós através das obras. O Evangelho de João, capítulo 20, descreve a comunidade cristã diante da ressurreição no primeiro dia da semana. Maria Madalena é a primeira a ir ao túmulo de Jesus. Ainda é madrugada. As trevas da dor, da separação e da saudade não a deixam ver um novo dia. Mas a pedra está retirada e o túmulo vazio. Confusa, volta correndo para avisar Pedro e João. Maria é a nova comunidade que ainda crê que a morte venceu e procura Jesus morto no sepulcro. É uma comunidade perdida, desorientada, insegura, que ainda não entendeu a morte de Jesus. Mas diante do sepulcro vazio, descobre que a morte não venceu e que Jesus continua vivo. Pedro representa o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passa pela humilhação da cruz. João é o discípulo ideal, em sintonia com Jesus, que corre ao seu encontro decidido e compreende os sinais. Entrou, viu e creu. É o modelo do homem novo recriado por Jesus. Os dois discípulos diante do túmulo refletem o impacto pela morte de Jesus e as diferentes posições entre os membros da comunidade cristã. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. A campanha da fraternidade pode nos ajudar a olhar os sinais de morte, como a fome, assim também o aborto, a droga e tantas outras realidades que violentam a vida. A Páscoa nos faça deixar os caminhos de morte e seguir os caminhos da vida, a vida nova em Cristo, na alegria e na esperança. A Páscoa do Senhor nos faça testemunhas da ressurreição nos pequenos gestos de cada dia. A Páscoa renove nossa fé
na construção de um mundo melhor, na defesa da vida, no amor aos irmãos. E que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.